Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dar um aviso. Em alguns momentos vocês vão aí ouvir o barulho do ventilador no fundo, porque aqui tá um calor escandaloso, então não tem condições de eu ficar sem o ventilador com todas essas luzes em cima de mim. Então eu peço a compreensão de todos, tá bom? Se você é novo aqui, o meu nome é Camila. Nesse canal você encontra vídeos de lifestyle, vlogs, entretenimento e agora também de casos criminais. A princípio no canal iremos ter vídeos de casos criminais 2 vezes na semana. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve para receber aí os próximos vídeos que irão sair. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, porque assim, para mim, é um feedback. E se você quiser comentar alguma coisa, dando sugestão do próximo caso, ou qualquer coisa, eu vou ficar super feliz em te responder. E você deixando o seu like, o YouTube também te recomenda mais vídeos desse tipo, porque ele entende que é um tipo de vídeo que você gosta de assistir. Quero lembrá-los que eu trago esses casos não com a intenção de causar qualquer tipo de polêmica ou choque ou apenas por entretenimento. Acredito que vítimas de casos como esses merecem ter as suas histórias contadas. Eu acredito que esse tipo de história mereça chegar ao máximo possível de pessoas para que haja conscientização sobre esse tipo de caso, para que também haja uma alerta aí sobre o tipo de comportamento desses assassinos, desses agressores, porque geralmente ali existe um padrão. Eu considero também importante para que vítimas consigam reconhecer que elas estão passando por um ciclo aí de abuso, de violência física, psicológica, violência no geral, para que as vítimas que estejam passando por isso agora consigam reconhecer esse tipo de violência e quebrar esse ciclo, sair desse ciclo antes que seja tarde demais. E para que a gente também possa se precaver e evitar esse tipo de situação na nossa vida, não só como na história que irei contar hoje, mas em todas as outras que eu irei trazer aqui pro canal. A história de hoje fala sobre Amina e Sara Said, duas irmãs de 18 e 17 anos, típicas adolescentes americanas, que eram filhas de Yasser Said, egipciano, e Patricia Owens, americana. Amina e Sara eram descritas como meninas alegres, felizes, sempre sorridentes, amigáveis, bonitas, com uma personalidade marcante, sociáveis e, como eu disse, aparentemente muito felizes. Elas pareciam ter uma vida assim super normal, porque elas sempre estavam com um sorriso no rosto. Mais de uma pessoa fala isso, que elas eram meninas realmente sorridentes, que pareciam felizes acima de qualquer suspeita. Elas também eram estudantes brilhantes, super ativas na comunidade em que viviam, praticavam esportes, trabalhavam e tinham grandes ambições para o futuro. Ambas sonhavam em serem médicas. Elas eram super estudiosas, na escola tiravam sempre notas boas, eram alunas realmente assim excelentes. A Mina era descrita como uma menina bonita, divertida, super comunicativa, socialmente dinâmica, muito menininha assim, mas também com um jeito meio moleque, sabe? Brincalhona. Ao mesmo tempo que ela tinha esse jeito assim, meio moleque, brincalhona, ela era também muito feminina e graciosa. A Mina também é descrita como uma pessoa de personalidade forte, que não se calava e não tinha medo de falar o que ela pensava. Ela era assim uma pessoa falante, sabe? Comunicativa. Já a Sara é descrita também como uma menina de personalidade marcante, bonita, mais reservada, esportista, e também descrita como uma menina super especial, que tinha assim um brilho nos olhos e que também parecia super feliz, sempre com um sorriso no rosto. Elas eram meninas normais, que amavam estar com os amigos, amavam praticar esportes, ir pra escola, enfim, elas eram adolescentes normais. Como eu disse, ambas eram super estudiosas e tinham muitos planos pro futuro, várias ambições, como eu disse, elas queriam ser médicas. Então eram assim meninas excelentes. Ambas eram muito amigas, elas faziam praticamente tudo juntas assim, e elas se amavam muito. Quem são os pais de Amina e Sara? O pai das meninas se chama Yasser Said, é um egipciano que chega nos Estados Unidos nos anos 80. Ele e Patrícia, a mãe das meninas, se conheceram quando Patrícia tinha 14 anos e Yasser 28. Yasser Said era o mais velho de 5 irmãos e ele e a família Said, trabalhava numa lojinha de conveniência perto da casa de Patrícia. Então assim, Patrícia acaba conhecendo a família Said. Patrícia tinha 14 anos quando começou a namorar um dos irmãos de Yasser. Eu acredito que ela tinha 14 anos ali, porque com 14 anos ela conhece a família
e com 15 ela se casa. Então ela começa ali a namorar ainda adolescente com um dos irmãos do Yasser. Eu não sei quantos anos esse irmão tinha, mas o Yasser era o mais velho dos irmãos. Esse irmão de Yasser pede a mão de Patrícia. Ela aceita, porém eles rompem, terminam o relacionamento posteriormente. E então Yasser entra no jogo e pede a mão de Patrícia em casamento para o pai de Patrícia. O pai de Patrícia fica meio relutante, não quer aceitar. Porém ali Yasser promete cuidar de Patrícia. Ele diz que a família dele tem boas condições, que ele vai cuidar dela, que não é para ele se preocupar, que ela teria uma vida melhor. Então o pai de Patrícia aceita que Patrícia se case com Yasser. Eles namoraram 2 semanas antes de se casar. Patrícia conta que ela não amava Yasser naquela época. Ela aprendeu a amar Yasser com o passar dos anos. Que naquela época ela pensou que casando com Yasser conseguiria ficar mais próxima do irmão dele, que era o ex dela, né? Acredito que ela era muito pequena ali, né? Então ela raciocinou dessa forma: bom, eu vou casar com esse daqui, vou ter uma vida melhor e ao mesmo tempo vou conseguir ficar perto do homem que eu gosto, que é o irmão de Yasser. Então eles casam. Patrícia, quando casou com Yasser, tinha 15 anos e Yasser 29. Yasser era muçulmano e Patrícia batista. Quando Yasser chega do Egito, ele possui apenas um visto de estudante. E assim que ele casa com Patrícia, ele já começa a dar entrada ali no green card dele, né? Que é o documento para ficar de maneira permanente nos Estados Unidos, quando você se casa, enfim. Então isso faz muitas pessoas acreditarem que Yasser quis casar assim de maneira tão rápida com Patrícia, uma mulher muito mais nova, uma adolescente, né? Justamente para ter aí a estadia definitiva nos Estados Unidos, porque dizem que ele amava muito os Estados Unidos, né? Que ele ama os Estados Unidos, ele ainda tá vivo. Muita gente acredita que esse era o intuito dele ali, casando tão rápido em 2 semanas com Patrícia. Patrícia, então, logo começa a tentar engravidar e 13 meses depois, se eu não me engano, ela já dá à luz a Islam, o primeiro filho do casal. Patrícia conta que no começo Yasser era um bom marido, um marido carinhoso, tudo normal, mas que a partir da gravidez dela, Yasser começou a ser um homem agressivo. Isso foi logo no início, tá? Após alguns meses de casamento já, ele já começou a demonstrar a verdadeira natureza dele. Ele passou a ser controlador e a afastar Patrícia da própria família. Ele dizia que americanos não prestavam e que ele tinha se arrependido de casar com uma mulher americana. Patrícia também conta que quando Yasser chegava do trabalho e ela estava dormindo, ele chegava e chutava o pé dela para acordá-la. Chutava o pé dela, chutava ela, enfim, a maltratava para acordá-la. Os maltratos e humilhações eram constantes na vida de Patrícia. Então, com 16 anos, ela dá à luz aí ao primeiro filho deles, que se chama Islam, que mais pra frente vai ser uma parte importante aí da história. E com 17 anos, ela dá à luz a Amina e com 18 ela dá à luz a Sara. Eu lembro de ver em alguma entrevista da Patrícia, ela dizendo que assim que eles casaram, a vida dela foi tudo menos luxuosa, que eles moravam num camper que não tinha nem água encanada e que depois Yasser construiu aí uma casa em condições precárias. Ou seja, essa promessa aí de Yasser de uma vida boa, confortável para Patrícia era mentira, porque a Patrícia não teve uma vida confortável quando casou com Yasser. Com o nascimento de Islam, o primeiro filho do casal, Yasser passa a ser taxista. Patrícia conta que durante o casamento, Yasser teve pelo menos 6 casos que ela teve conhecimento. Ele era um homem agressivo e infiel. E Yasser, inclusive, antes de Patrícia, já tinha uma filha, qual eu não achei muitas informações, eu só achei que realmente ele já tinha essa filha antes de ficar com Patrícia. E Patrícia também conta em entrevista que nos anos 80, antes de ir para os Estados Unidos, Yasser matou um colega de trabalho e que o pai de Yasser gastou muito dinheiro para livrá-lo do crime. E que após isso, Yasser foi para os Estados Unidos. O pai de Amina e Sara, Yasser, era do Egito. E embora ele tivesse casado com uma americana, ele tinha algumas noções muito tradicionais de como deveria ser um relacionamento entre homem e mulher. Ele se via como patriarca da família e exigia total obediência. Durante a infância, Yasser é descrito como um bom pai. As meninas amavam ele. Elas eram as menininhas assim do papai, né? Elas amavam o pai. Isso é a Patrícia que fala num trecho de um documentário. E que na infância, Yasser até parecia ser um bom pai. Porém, conforme as meninas foram crescendo, Yasser começou a demonstrar o seu lado abusivo e agressivo com elas também. Ele era extremamente possessivo,
e controlador com as meninas. A necessidade de Yasser de controlar suas filhas foi muito além da superproteção normal que os pais têm com os filhos. Ele proibia as meninas de namorar, de ter qualquer tipo de relacionamento com qualquer garoto que não fosse muçulmano. Ele proibia elas de fazer várias coisas, elas eram constantemente vigiadas. Ele mantinha as meninas sob controle o tempo todo, inclusive virtualmente, controlando os celulares delas, computadores. Muitas vezes as meninas eram gravadas por vídeo e áudio sem o conhecimento delas. Enfim, Yasser mantinha as meninas sob total vigilância, sob total controle. Yasser também tinha planos de casar as meninas no Egito, ainda menores de idade, e elas seriam forçadas a casar com homens mais velhos por um preço, ou seja, eles venderiam as meninas em casamento. Yasser também das meninas quando elas eram crianças. Eu não tenho informações a respeito se ele continuou com esses abusos durante a adolescência, porém quando as meninas tinham entre 8 e 9 anos de idade, as meninas chegaram ali até a avó relatando que haviam sido abusadas por Yasser, falando. A mina vai pra avó e fala que o pai tinha tocado elas nas partes íntimas, inclusive feito outras coisas mais pesadas, que eu acho que não tem necessidade de eu falar aqui. Então a mãe das meninas, Patrícia, leva as meninas até o hospital, onde elas fazem exames, porém o abuso não fica comprovado através dos exames, mas as meninas afirmaram que sim, Yasser abusou de ambas quando Patrícia não estava em casa. Yasser negou os abusos, mas Patrícia vai lá e denuncia Yasser e sai de casa com as meninas e fica na casa da irmã dela. Yasser ali então começou a perseguir Patrícia. Ele ligava constantemente para a casa da mãe de Patrícia, fazendo ameaças, dizendo que mataria elas, enfim, falando absurdos, ameaçando mesmo. Inclusive ele veio a ser preso por conta dessas ameaças, porque ele ficava perseguindo, ligando o tempo todo ali, agredindo psicologicamente tanto Patrícia quanto seus familiares, né? Porque ele ligava ali para casa da mãe de Patrícia. Então, um mês depois, Patrícia vai e retira as acusações e volta para casa, volta pro casamento dela com Yasser, leva as meninas de volta até o abusador delas e afirma também que tudo não passou de uma história, que a própria irmã dela e a própria mãe dela fizeram as meninas contar ali. Praticamente ela disse que as crianças mentiram, influenciadas pela avó e pela tia. Já essa irmã de Patrícia alega que as meninas escreveram uma carta para ela, dizendo que sim, o pai havia sim abusado delas, que a mãe queria que elas retirassem a queixa e que elas não queriam voltar para casa. A irmã de Patrícia então pega essa carta e deixa no quarto dela, acreditando que Patrícia não iria mexer na carta. Posteriormente, quando ela vai atrás dessa carta que as meninas escreveram, a carta simplesmente sumiu e ela acredita que Patrícia foi lá e pegou essa carta e deu fim na carta. Patrícia alega que Yasser nunca abusou das filhas. Isso eu tô falando, gente, com base em entrevistas de anos atrás, tá? Porque no final vocês vão ver que a Patrícia deu uma declaração ali durante o julgamento de Yasser, afirmando praticamente o contrário. Mas vamos seguindo que mais pra frente vocês vão entender. Eles então se mudam, a família toda, Yasser, Patrícia, as meninas, Isla, o irmão das meninas, toda a família se muda pra um outro estado dos Estados Unidos e depois vão passar ali um tempo no Egito. Acredito eu que pra, né, deixar a poeira abaixar, e depois disso eles voltam pro Texas. Yasser costumava levar a sua câmera para todo canto, o que acabou gerando muito material assim importante, relevante para o caso e também para os documentários que foram feitos sobre o caso. Existe um vídeo em particular que chama muita atenção por ser extremamente perturbador, porque Yasser nessas filmagens filma as filhas de um modo totalmente inapropriado para um pai. Ele foca ali nas partes das meninas, coxas, bumbum, ali elogiando as partes físicas delas de um modo bem indecente para um pai, o que ali reforça ainda mais essa suspeita de que as meninas sofriam sim abuso sexual por parte de Yasser. Também, em um certo momento, é dito que Yasser também chegou a abusar de uma irmã mais nova de Patrícia. Essa moça ia para casa de Patrícia cuidar das meninas e um dia ela voltou em prantos para casa dizendo que não queria ir mais para casa da irmã, que algo havia acontecido com Yasser. Porém, a irmã de Patrícia conta que eles nunca imaginaram que Yasser poderia fazer a mesma coisa com as próprias filhas. Já mais velhas, na adolescência, as meninas estavam numa fase de conhecer
muitas pessoas, de trabalhar. Então esse comportamento de Yasser começou a ficar ainda mais doentio. Como eu disse, elas tinham um irmão mais velho chamado Islam. Eles três costumavam fazer tudo juntos. Então os três juntos, Islam, Amina e Sara, começam a fazer aulas ali de artes marciais, se eu não me engano, de taekwondo. Numa dessas aulas, Amina conhece Joseph Moreno, que viria a ser o amor da vida dela. Joseph é descrito como um menino bonito, simpático, gentil, que apesar da sua beleza não era vaidoso, era super gente boa, amigável, praticante de artes marciais praticamente a sua vida toda, apaixonado por música. Ele era músico, na verdade, ele é músico. Ele toca guitarra e é realmente extremamente talentoso. Até uma pessoa leiga como eu em relação à música, a instrumentos, consegue ver como ele realmente é um cara muito talentoso. Se você vê ele tocando ali, você fica... Caramba, esse cara sabe o que tá fazendo, sabe? Eu achei em um fórum uma conhecida de Joseph que o descreve completamente assim, uma pessoa gentil, gente boa, respeitoso. Enfim, Joseph era uma boa pessoa. Joseph é uma boa pessoa, né? Joseph conta que quando viu a mina entrando na sala, ele parou tudo que tava fazendo e pensou, uau, quem é essa menina? Ele se sentiu imediatamente atraído por ela, porém pensou que uma menina bonita como ela com certeza já seria comprometida. Joseph diz assim no documentário, que trouxe muita luz para esse caso, que inclusive eu vou deixar o link aqui no box de informações. Joseph diz assim na entrevista: a mina era linda, ela tinha os olhos verdes mais incríveis que eu já tinha visto. Ela era ferozmente inteligente e cheia de espírito, e ela sempre parecia estar sorrindo. E ambas as meninas são sempre descritas assim, gente, por várias pessoas, como meninas muito sorridentes e aparentemente muito felizes. Tanto é que muitas pessoas não faziam ideia, nem imaginavam do inferno que elas viviam em casa. Não demorou muito para que Islam e Sara desistissem das aulas. Eles não estavam ali muito comprometidos, não estavam tão interessados quanto a Mina em fazer o esporte. Mas a Mina tinha acabado de conseguir a sua carteira de motorista, tinha um carro, então ela teve ali a autorização dos pais para continuar frequentando as aulas sozinha. Então ela continuou ali fazendo as aulas e, enquanto isso, Joseph e a Mina desenvolveram ali uma paixão mútua. Um dia, quando Joseph estava tirando os sapatos, a Mina vê ali que Joseph tem um telefone. Então a Mina diz: ah, tu tem um celular? Então me dá o teu número para que eu possa te incomodar. Algum tempo depois, ele já recebeu uma mensagem ali de Amina. E ele diz que naquele dia eles passaram a noite conversando. E ali foi o começo do relacionamento deles. Joseph conta que a Amina não tinha permissão para namorar e que eles frequentavam escolas diferentes. Então a maior parte do começo do relacionamento deles aconteceu ali no estúdio onde eles faziam aulas de artes marciais. Eles tinham alguns minutos ali para conversar depois das aulas, então eles ficavam juntos depois das aulas de artes marciais. E a Amina sempre pedia para que eles ficassem escondidos entre os dois prédios, com medo que o pai dela passasse ali e pudesse ver ele. No começo, Joseph não entendia a gravidade desse pedido, mas conforme o relacionamento foi amadurecendo ali, ele começou a entender que a preocupação de Amina era real. Ele conta que era um típico namoro adolescente, que às vezes eles seguravam as mãos, se davam algum beijinho e trocavam muitas mensagens, aquele típico namoro adolescente. Mas ele diz que esse começo de namoro não rende justiça a quão profundo o namoro deles, o amor deles veio a se tornar com o passar do tempo. Eu também vi uma entrevista da mãe de Joseph, a Ruth, ela se chama Ruth Trotter, se eu não me engano. A Ruth foi extremamente também importante para trazer luz para esse caso. Até hoje ela não deixa que a memória das meninas morra. Ela foi assim uma pessoa que lutou ativamente para que mais pessoas conhecessem esse caso. Tanto é que ela dá vários depoimentos durante todo o documentário. E ela diz numa entrevista num podcast que sim, Joseph e a Mina eram muito jovens quando começaram a namorar. Porém, que apesar da pouca idade deles, dava para perceber quão profundo e real era o amor deles um pelo outro, que eles realmente se amavam. Inclusive, essa pessoa que deixou um comentário, um fórum, falando sobre como Joseph era como pessoa, ela também comenta isso, que realmente era nítido o quanto Joseph e a Mina se amavam. Joseph conta que ele e a Mina se sentiam naturalmente atraídos um pelo outro, não só fisicamente, mas também no nível mais profundo, que eles eram assim conectados em todos os níveis. Ele descreve a Mina como uma pessoa de personalidade marcante, que ela amava como Joseph era apaixonado por música, como ele era um músico assim dedicado e apaixonado pelo que ele fazia.
Ele diz também que a Mina era, assim, realmente única. Joseph, inclusive, era interessado pela cultura da Mina e ela também era interessada pela cultura dele. Eles prometeram um ao outro ali, um estudar sobre a cultura do outro. Ele queria aprender árabe, ela queria aprender espanhol. Ele conta que a Mina parecia estar sempre de bom humor, que ela estava sempre brincando com ele, provocando ele, que não importa qual fosse o estado de espírito dele, o que tivesse acontecido no dia dele de ruim, ela sempre conseguia deixar ele bem. Ela sempre dava um jeito de fazer Joseph sorrir. Ele conta que a Mina, com a presença dela na vida dele, fez ele realmente querer conquistar coisas, ser uma pessoa melhor, que ela inspirava ele. Então o relacionamento deles realmente foi ali um amor muito profundo e verdadeiro. Sarah também tinha um namoradinho na adolescência. O namoro foi descrito como uma paixão adolescente que também estava ali caminhando para se tornar uma coisa mais séria. A mãe de Joseph, Ruth, conta que quando conheceu a Mina, ela pensou: nossa, eu espero que meu filho realmente fique com essa garota. Eu espero que ela e meu filho deem certo. Gradualmente, a Mina ali começou a deixar transparecer como era a vida dela em casa. A vida dela em casa era problemática, porém ela deixava as coisas assim meio vagas. Então acho que a Ruth e Joseph não tinham no começo a real noção de quão grave era a violência que a Mina e Sarah sofriam em casa. Como eu já contei antes, o comportamento das meninas era tão positivo que eles não imaginavam o que elas passavam em casa. Devagar, a Mina começou a se abrir para Joseph e contar que seu pai não era simplesmente rígido, que ele também era controlador e abusivo. Ela começou também a se abrir mais com a mãe de Joseph e começou assim a compartilhar histórias terríveis sobre a vida dela em casa com o pai. Então ali já nasceu uma preocupação de Ruth e de Joseph com a Mina e até mesmo com Sarah, porque as duas passavam por aquele inferno juntas. Dadas as circunstâncias, eles precisavam ser cautelosos em relação ao namoro deles. Então eles namoravam em segredo, porque eles sabiam que se caso Yasser viesse a descobrir sobre o relacionamento deles, ali começaria um caos, que por causa disso haveriam consequências ali desastrosas. Para vocês terem noção de quão pesada era a violência que a Mina e Sarah sofreram em casa, Joseph conta que uma vez Yasser saiu do país, com Yasser fora do país, e a Mina ali conseguiu sair com a família de Joseph para um evento na igreja. Que a Mina, mesmo sabendo que Yasser estava fora do país, ela ficava receosa e com medo de que Yasser a estivesse espionando com binóculos. Ele conta que essa atitude pode parecer paranoica, mas que a preocupação dela era genuína. Ela sabia que se ela quebrasse as regras, Yasser a machucaria muito. Um outro exemplo também é que uma vez Sarah trabalhava, Yasser estava ali como sempre, vigiando Sarah fora do trabalho, e ele a viu sorrindo para um cliente, e que por conta disso depois Sarah teve problema ali com o pai, ele deve ter feito alguma coisa com ela, brigado com ela, machucado ela, algum tipo de violência, com certeza, porque ele era um homem violento. Ele simplesmente a puniu por sorrir demais para os clientes. A Mina e Joseph, como eu contei antes, estudavam em escolas separadas, então eles não conseguiam passar muito tempo juntos. Eles se comunicavam pelo celular, porém a comunicação deles pelo celular começou a ficar arriscada, porque Yasser simplesmente espionava as meninas, controlava cada passo delas, telefone e tudo. Então eles começaram a escrever cartinhas de amor, recadinhos em cadernos e também a trocar cartas. Então, uma vez a mina ficava com o caderno, escrevia o que ela tinha para escrever, recados e tudo mais, depois passava para Joseph. Joseph escrevia e repassava o caderno para a Mina. E eles também trocavam carta. Então, um dia, Yasser acaba achando um desses cadernos, ou então uma carta. E ali, ele vai e questiona a Mina o que é aquilo. E a Mina, então, inventa que como ela não podia namorar, como Yasser não permitia que ela namorasse, ela tinha inventado um namorado imaginário. E ela escrevia coisas de amor para ele, onde ela vivia um romance como ela gostaria de viver. Aparentemente, Yasser não engole essa história, essa desculpa de Amina. Então a Mina começou a não aparecer mais na aula, começou a não se comunicar mais com Joseph, e meses se passaram sem que a Mina desse uma notícia. Ela simplesmente sumiu, sem a possibilidade de se comunicar com a Mina. Ali Joseph e Ruth, a mãe de Joseph, já imaginaram o pior, que ele poderia ter feito algo com as meninas, ou que ele tivesse levado as meninas para o Egito, porque ele ameaçava constantemente
constantemente de levar as meninas para o Egito. Eventualmente, porém, a Mina procura o professor de artes marciais deles. Ela ali então começa a atualizar o professor sobre a situação delas, o que aconteceu. Ela conta que o pai delas havia comprado uma casa em outra cidade, a 60 milhas de distância, e que durante a noite ele simplesmente se mudou com toda a família. A mãe de Joseph então começa a se comunicar com a Mina por esse e-mail, porque o professor vai lá e conta para a mãe de Joseph o que está acontecendo, que a Mina se comunicou com ele, contou que o pai fez tudo isso. A mãe de Joseph então passa a se comunicar com a Mina por e-mail, porém sem que Joseph soubesse de nada. A Mina então conta para Ruth, mãe de Joseph, que Yasser queria a todo custo o endereço de Joseph para matá-lo, que a Mina se recusou a dar o endereço de Joseph e que por conta disso Yasser havia agredido brutalmente, que a agressão foi tão violenta que seu aparelho de dente penetrou seus lábios, que ele havia a chutado no estômago e no rosto. E é incrível porque durante isso, Patrícia, a mãe das meninas, vai negando, diz que a Mina não tinha aparelho. Aí vem uma tia e fala que a Mina tinha sim aparelho, que ela realmente ficou com a boca estourada por conta da agressão de Yasser. Muitas pessoas afirmam que Patrícia sabia das agressões, que inclusive nessa agressão, Patrícia estava levando a Mina até o hospital quando recebeu uma ligação do irmão de Yasser dizendo para que ela não levasse a Mina até o hospital, porque se ela levasse a Mina até o hospital, Yasser seria preso. Então, Patrícia simplesmente volta para casa e não leva a Mina até o hospital. Durante esse tempo, Ruth decide não dizer pro filho que ela está se comunicando com a Mina. Então, Joseph e a Mina passam meses sem comunicação. E ela decidiu fazer isso pela segurança de Joseph, porque a Mina disse que se Yasser achasse Joseph, ele o mataria sem dúvidas nenhuma. Durante esse tempo, Yasser também levou as meninas até o Egito, continuava se comunicando ali com o professor de artes marciais, com a mãe de Joseph, e ela relatava ali momentos de terror, que ela morria de medo. Enfim, existiam várias ameaças ali delas irem pro Egito, nunca mais voltarem para os Estados Unidos, dele casar elas, então ela vivia assim um terror. Após um tempo, a Mina consegue um telefone secreto e entra em contato com Joseph. E ali Joseph disse que eles perceberam que o relacionamento, que o sentimento nunca havia morrido e que não tinha por que eles terminarem só porque as coisas ficaram um pouco complicadas. Então ali eles começaram a planejar, a ficar juntos, eles tinham planos de se casar, inclusive. Mina tem a ideia de fazer Yasser acreditar que ela realmente não está mais com Joseph, assim quando eles fugissem, Yasser não fosse atrás de Joseph. E ela contou com a ajuda de um amigo para executar esse plano, para fazer Yasser acreditar ali que ela e Joseph tinham terminado definitivamente. Joseph conta que eles inclusive já haviam trocado alianças, eram alianças de borracha, era uma coisa simples, mas que o significado era real. Eles iam sim se casar e ficar juntos, eles queriam passar o resto da vida juntos. Eles pretendiam se formar na escola, fugir para Las Vegas e se casarem ali. Ruth diz que ela acompanharia eles, que ela não deixaria eles sozinhos em momento algum, que ela estaria ao lado deles para que eles pudessem viver aí esse relacionamento, esse amor deles que era genuíno. Eles queriam simplesmente ir para um lugar seguro e viver a vida deles juntos. Como eu disse antes, gente, para vocês entenderem quão problemática era essa família, quando a Mina tinha 16 anos, ela foi levada até o Egito para casar com um homem de 40 anos. Porém, a Mina se recusou. Existem e-mails da Mina contando tudo isso, relatando que o pai estava querendo vender ela em casamento, que ele estava negociando o preço das meninas como noivas. A Mina, depois que o namoro dela foi descoberto, era tratada com desrespeito pela família de Yasser, pelos tios e primos. Ela contava que, inclusive, ela sofria assédio por parte deles, dos primos e dos tios, porque eles a viam como uma menina fácil, por simplesmente ter um namorado americano. Ela também contou que, inclusive, ela havia ocultado Yasser comentar com um tio dela de que em breve ela seria apenas uma lembrança. E é relatado também que a Mina já convivia ali com essa ideia de que ela poderia morrer, de que o pai realmente poderia matá-la. No Natal de 2007, Joseph recebe uma mensagem de Amina contando que eles haviam conseguido fugir, que ela, a irmã, o namorado da irmã, um amigo e Patrícia haviam conseguido fugir de casa. Patrícia liga para a irmã dela dizendo que Yasser estava querendo matar
Mina e que por conta disso ela havia fugido com as meninas. Eric Panameno era o namorado de Sarah e Edgar Ruiz era o amigo de Amina. Esses foram os dois meninos que fugiram com as irmãs e Patrícia, mãe das meninas. A irmã de Patrícia então questiona: mas e se você voltar com ele? Você já voltou tantas vezes? E Patrícia ali diz que ela não voltaria dessa vez, porque caso ela voltasse para casa com as meninas, Yasser as meninas. Então eles fogem. Eles então vão pra Tusa e ficam no hotel. Eles também passam na casa de uma tia das meninas, o parente da Patrícia, eu não lembro direito. Até que no dia 28 de dezembro eles conseguem alugar um apartamento. Enquanto isso, Yasser fica ligando pra Patrícia, falando pra elas voltarem pra casa. Ele inclusive denuncia o sumiço dela e das meninas. A Mina começa ali a ficar preocupada porque ela entende que a mãe está pensando em voltar. Islam, o irmão das meninas, então liga para a irmã de Patrícia, dizendo que está com muita saudade da mãe, das irmãs, que por favor, para elas voltarem para casa, que Yasser mudaria, que tudo seria diferente, que ele não seria mais essa pessoa abusiva, controladora. E a irmã de Patrícia passa esse recado para ela e diz: olha, não voltem porque isso com certeza é uma armadilha. Patrícia novamente afirma que dessa vez ela não voltaria. Dia 30 de dezembro de 2007, todos eles voltam pro Texas. A Mina não sabe, mas Patrícia e Sarah estão voltando para casa. A Mina pensa então que elas estão voltando para colocar flores na tumba da falecida avó delas, porque era o seu aniversário. Porém, posteriormente ali a Mina descobre que na verdade Patrícia e Sarah estão voltando para casa, para Yasser. A Mina fica super chateada e se nega a voltar e fica na casa desse amigo dela chamado Edgar Ruiz. E Sarah e Patrícia voltam para casa com Yasser. No dia 31 de dezembro, então, a Mina liga para sua tia muito chateada, muito brava, muito nervosa, perguntando se a tia sabia que Patrícia tinha voltado para casa do pai, para casa de Yasser. E a tia dela diz ali que não, que ela também não sabia de nada, o que realmente era verdade, porque ela era contra a volta das meninas, né, para casa. E a Mina estava ali naquela ligação extremamente assustada. Então, no dia 1 de janeiro, Patrícia implora para que a Mina volte para casa. É relatado ali que Patrícia fica ligando para a Mina, pedindo para ela voltar para casa. Manda Sarah também enviar mensagens para a irmã pedindo para que ela volte para casa. Então, no dia 1º de janeiro, ela passa para buscar a Mina na casa de Edgar. Patrícia diz que passou para buscar a Mina a pedido de Amina, porque em breve seria as voltas aulas e a Mina queria pegar ali alguns materiais escolares. Joseph diz que isso é mentira, porque seria impossível que a Mina quisesse voltar para aquele inferno apenas por conta dos materiais escolares dela, que ela não tinha plano nenhum de voltar para casa. E Edgar, que presenciou tudo ali, em juízo ele nega. Ele diz que Patrícia ficou ligando o tempo todo para a Mina e que em um certo momento Patrícia passou pra buscar a Mina na casa dele, que a Mina não queria ir, que ela falava pra mãe, eu não quero ir, e que Patrícia falou pra Mina que elas estavam correndo contra o tempo, que elas precisavam voltar pra casa naquele momento, e saiu puxando a Mina pela mão e levando ela pro carro. E Edgar conta que naquele momento ali a Mina olhou pra ele e falou que ele nunca mais a veria. E ali em juízo perguntam: por quê? Porque vocês estavam terminando a amizade de vocês? E ele diz que não, que ele sabe que ela disse aquilo ali porque ela sabia que ela morreria. O destino dela era certo, se ela voltasse para casa ela morreria. A Mina então, infelizmente, volta para casa. Yasser diz que vai levar as meninas para jantar. Patrícia conta que se oferece para ir, que porém ele diz que não, que quer ter uma conversa sós com as meninas. Então os três, a Mina, Sarah e Yasser, saem no táxi dele para jantar. Algumas horas depois, a polícia recebe uma ligação de Sarah dizendo que está morrendo, que o pai atirou nela. Yasser baleou Sarah 9 vezes e a Mina 2 vezes no coração. A Mina morreu quase que imediatamente. Sarah, apesar dos tiros, ainda conseguiu ligar para a polícia. E enquanto ela estava ligando para a polícia, Yasser continuou atirando nela. Joseph descobre que a Mina e Sarah estão mortas através da sua mãe. A sua mãe descobre pelas notícias do jornal e então vai acordá-lo e contar o que aconteceu. Ela diz que ela tem ali uma notícia terrível para dar para Joseph. Então ela conta que a Mina e Sarah foram assassinadas
Joseph conta que ele esmurrou, que ele bateu na cama, que ele não lembra de mais nada após isso, que ele foi levado para o hospital, deram um calmante para ele poder voltar à realidade, mas que nem aquilo ali o ajudou a voltar para a realidade, que ele estava totalmente assim em choque, gente, que foi uma coisa assim muito dolorosa para ele, um sofrimento gigante, em que inclusive no documentário você consegue ver que aquela dor ali ainda é presente, né? Ele conta e revive tudo. A Mina tinha tanta certeza assim de que o pai dela poderia sim acabar com a vida dela, que ela inclusive fez Joseph prometer que caso o pai dela a matar, que ele não se machucaria, que ele não tentaria fazer nada contra ele mesmo. Joseph conta que ele batalhou por anos, que ele ficou muito deprimido, que ele não conseguia levantar nem para escovar os dentes e que foram anos muito, muito, muito difíceis. Durante o funeral houve uma confusão. Quando Islam, o irmão das meninas, percebe que Joseph está no funeral, Islam começou ali a gritar com Joseph, falando que ele era o culpado de tudo, que ele não deveria estar ali. Praticamente o expulsou do funeral da sua própria namorada, do amor da vida dele. E por conta disso, Joseph não conseguiu participar do enterro. Mal do funeral ele conseguiu participar. Patrícia, então, enterrou as meninas em um cemitério muçulmano. A irmã dela implorou para que as meninas não fossem deixadas ali, porque o cemitério era um lugar sombrio, não era um lugar bonito, não era um cemitério bem cuidado. E Ruth diz que ali é como se eles estivessem rindo das meninas, dizendo: olha aí, a gente venceu, vocês estão num cemitério muçulmano. Porque as meninas, elas não se consideravam muçulmanas, até porque Yasser não era um homem religioso. Ele se declarava muçulmano, mas ele não seguia a religião. Então as meninas se consideravam meninas americanas, elas queriam casar com quem elas quisessem, elas tinham sido crescidas na América, então elas tinham uma mentalidade totalmente diferente do pai delas. E apesar dos protestos de todos, Patrícia deixou sim o corpo das meninas nesse cemitério muçulmano. Após o assassinato das meninas, Yasser simplesmente sumiu. Yasser passou 12 anos foragido. Yasser então vai para a lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI. Enquanto ali o documentário era filmado, ficou nítida a insatisfação das vítimas, né? Porque querendo ou não, os amigos, familiares também são vítimas, né? Porque eles perderam ali, eles perdem a pessoa que eles amam. E ali ficou nítido a insatisfação de todos com as investigações. Tanto é que o caso começou a ter um certo progresso após o documentário, porque o documentário trouxe muita luz para esse caso. Esse caso começou a ficar internacionalmente conhecido. Ficou claro também, né? Na verdade, deixa subentendido, mas pra quem assiste, fica claro, eu como telespectadora achei bem nítido como as pessoas consideram Patrícia, assim, culpada também pela sua omissão, por ter levado as meninas de volta sabendo que elas morreriam. Durante um trecho do documentário, ela afirma que ela nunca imaginou que Yasser poderia matar as próprias filhas. Porém, isso é mentira, né, gente? Porque a própria irmã dela afirma que Patrícia falou diversas vezes que daquela vez ali ela não voltaria, porque se ela voltasse, Yasser mataria as meninas. Houve negligência durante a chamada de pedido de socorro de Sarah. O atendente ali que atendeu o pedido de socorro de Sarah deixou as meninas esperando muito tempo. Inclusive, Sarah morre durante a ligação. Pelo que eu entendi, durante os ataques, o carro de Yasser estava em movimento, o que dificultou a localização das meninas e, consequentemente, dificultou a prestação de socorro, né? A ligação ficou aberta por 42 minutos. Então, às 8h30 da noite, a polícia recebe uma ligação com uma denúncia dizendo que haviam 2 corpos sem vidas dentro de um táxi abandonado em um estacionamento de um hotel. Durante aí essa fuga de Yasser, todos acreditavam que Yasser ainda estava no estado do Texas. Algumas pessoas inclusive relataram que a Mina contava que caso ele tivesse que fugir, a família dele o ajudaria sem dúvidas, os tios dela ajudariam Yasser e que ele não sairia do Texas, pois ele amava o Texas. O FBI então começa a seguir a família de Yasser, os irmãos, o filho de Yasser. 3 anos antes de Yasser finalmente ser capturado em 2020, a polícia quase o capturou, porém ele acabou conseguindo fugir. Porém, no apartamento onde ele estava se escondendo, foram encontrados óculos com o DNA dele, então ali foi confirmado que ele estava se escondendo naquele apartamento com a ajuda do seu filho, porque aquele apartamento onde ele estava se escondendo estava no nome do filho dele, no nome de Islam. O
O FBI, então, continua seguindo a família de Yasser. Um dia, então, eles flagraram Islam e o seu tio e irmã de Yasser levando sacolas de comida até uma casa e saindo dessa casa com sacolas de lixo. Eles, então, ficaram ali vigiando a casa e à noite eles viram a sombra do que parecia ser um homem. Eles, então, conseguem o mandato, invadem a casa e encontram Yasser Said se escondendo ali em agosto de 2020 para o alívio de todos os envolvidos no caso. Islam, filho de Yasser, e o irmão dele, então, são condenados a 10 anos de prisão por ajudar um suspeito de assassinato a escapar da justiça por mais de 10 anos. O julgamento de Yasser aconteceu em 2022. Enquanto isso, da prisão de Dallas, ele se declarava inocente, escreveu inclusive cartas. Numa das cartas, um trecho diz bem assim: eu não estava feliz com a atividade de namoro dos meus filhos, mas eu não fiz os assassinatos ou qualquer plano para machucá-los. Inclusive, durante o julgamento, ele se declarou inocente. A defesa dele tentou alegar que quando Sarah ligou dizendo que quem havia tirado nela tinha sido seu pai, ela estava delirando por conta dos tiros. Yasser afirmou que enquanto ele estava com as meninas no táxi, ele percebeu que alguém estava seguindo eles, que ele então deixou as meninas dentro do táxi e foi embora, fugiu, e que então ele fugiu, mas que ele não matou as filhas. Durante o julgamento, Yasser usou uma tradutora. Yasser fala inglês, tá, gente? Nos vídeos que ele registrava das meninas, ele falava em inglês com as meninas, porém, durante o processo, ele usou uma tradutora. Enquanto eu assisti o processo, eu vi que o amigo de Yamina, Edgar Ruiz, foi considerado uma testemunha que era namorado de Yamina. E isso ali despertou muitas dúvidas em todo mundo, inclusive em mim. Eu fiz várias pesquisas, conversei com algumas pessoas e todos me afirmaram que Edgar, na verdade, era um namorado falso para despistar Yasser, para Yasser assim acreditar que Yamina não estava mais com Joseph e conseguir deixar Joseph em paz. E eu, gente, tentei a sorte e mandei uma mensagem pelo direct pro diretor do documentário que serviu de base para toda a minha pesquisa sobre esse caso, Joel Pamos. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome dele certo, tá, gente? E ali, então, eu mandei uma mensagem dizendo que eu tinha gostado muito do documentário, que esse caso mexeu muito comigo, que eu queria tirar uma dúvida, que eu queria saber se Edgar era realmente namorado de Yamina, porque Joseph não testemunhou durante o julgamento. Quem testemunhou foi Edgar e o namorado de Sarah. Então, eu tentei a sorte, mandei essa mensagem e ele me respondeu, gente, pra minha alegria, porque tava faltando só isso pra vir contar o caso aqui, porque com certeza eu nunca vou conseguir trazer informações 100% corretas, né, porque é tudo com base em pesquisas. Em algum momento eu também posso trocar uma informação pela outra, apesar de roteirizar tudo, porém eu achava essa parte muito importante de ser esclarecida, porque, como eu disse, a história toda gira muito em torno do amor de Joseph e Yamina, e ele fala assim que o Ed, que é o Edgar, foi um amigo que ofereceu ajuda, até onde ele sabe. E ele fala na mensagem que a mina estava assim com um terror, com muito medo de que Yasser machucasse Joseph, e que teve algumas informações ali que não conseguiram fazer parte do documentário, como por exemplo situações onde Yasser e um dos irmãos foram procurar por Joseph, perseguiram Joseph, e que existem inclusive diversas cartas racistas dele, né, de Yasser, endereçadas a Joseph com ofensas ali racistas. E inclusive, gente, de novo, essa moça que eu vi comentando no fórum, dizendo que conhece o Joseph, falou que também que acredita que o pai de Yamina era extremamente racista, que isso era uma das coisas que incomodava Yasser no relacionamento deles. E ele então diz que Ed era um amigo que ofereceu ajuda até onde ele sabe, essa é a visão e opinião pessoal dele, e que no processo ele se apaixonou por Yamina, e como você não poderia, né? Porém, gente, Edgar não participou, tá, do documentário, ele, porém, participou do julgamento, e ali ele foi tido como realmente namorado de Yamina. Eu não sei dizer pra vocês se eles realmente chegaram a se relacionar, mas acho que isso é um pouco irrelevante, né? A Yamina era uma menina que não tinha amor em casa, ela não tinha apoio dos pais dela, ela sofria uma violência absurda, tanto ela quanto Sarah, tá? Então, eu acredito que isso seja irrelevante, e de qualquer forma, todos sabiam que Joseph era o amor da vida de Yamina. Tanto é que no documentário ele é o tempo todo retratado como namorado de Yamina, tá? Por isso que
durante o processo todos ficaram tão surpresas com o Edgar sendo ali apontado como namorado de Amina. Porém, o diretor do documentário, que é uma pessoa que seguiu o caso de perto, respondeu isso. Então essa é a versão final que eu tenho pra dar pra vocês. E foi uma coisa assim, uma curiosidade que eu achei importante mencionar, porque muita gente ficou com dúvida, inclusive eu. Yasser, então, foi sentenciado à prisão perpétua, tá, gente? Ele foi considerado culpado pelo assassinato de Amina e Sara. Graças a Deus, pra felicidade de todos, Amina e Sara finalmente tiveram algum tipo de justiça, né? Isso não vai trazê-las de volta, mas pelo menos aqui na Terra, pela lei dos homens, Yasser foi considerado culpado e passará o resto dos seus dias na prisão. Durante o processo, após a sentença de Yasser, Patrícia leu uma carta ali pra Yasser. E foi a única vez, gente, a primeira vez que eu vi a Patrícia demonstrar algum tipo de revolta. Em muitas entrevistas, quando ela falava dos abusos de Yasser com ela demonstrava muita emoção. Já quando ela falava dos abusos de Yasser com as meninas, ela não demonstrava todo esse sofrimento. Isso é minha opinião pessoal, tá, gente? Eu vou falar mais sobre isso no final. Agora eu vou ler aqui pra vocês a carta dela, porque eu achei muito interessante o que ela disse pra ele. Durante o depoimento, tá, gente, ela se demonstrou, assim, uma mulher muito frágil, que tem dificuldade pra falar, que tava bastante nervosa. Muitas vezes eu não conseguia entender o que ela falava durante o julgamento, tá, gente? Tanto é que eu não assisti muito as coisas que ela falou ali, o depoimento dela. Sinceramente, eu também assisti pouco o depoimento dela, porque não dá pra saber até onde a Patrícia tá sendo verdadeira, tá sendo sincera. Então eu não levei muito em consideração as coisas que ela falava pra estar aqui trazendo esse caso, pra montar o roteiro. Ela se contradiz o tempo todo durante várias entrevistas, então eu não levei muito em consideração não o que ela fala pra montar o roteiro. Porém, eu acho importante eu ler essa carta aqui pra vocês. Meu nome é Patrícia Owens, sou mãe de Amina Said e Sara Said. Por causa das ações de Yasser Said, não vou conseguir levar Amina e Sara para comprar o seu primeiro vestido de baile. Não poderei ver a Amina e Sara se formarem no ensino médio e na faculdade. Ambas as meninas queriam ser médicas. Elas eram muito espertas, inteligentes e brilhantes e amorosas, atenciosas, e não tinha nenhum inimigo iminente no mundo exceto o próprio pai, o diabo que as matou. As duas meninas queriam ser médicas, adoravam ajudar os outros. Não vou conseguir ver Amina e Sara se casarem. Não vou ter netos e fazer o que as outras avós fazem, como levá-las ao parque para alimentar patos e brincar no parquinho, como Amina, Sara e Islam faziam quando eram mais jovens no dia a dia. Amina e Sara eram carinhosas, amorosas e brilhantes. Eu lembro que quando estávamos a caminho de Turner Falls, em Oklahoma, Amina lhe falou: pai, eu estou com frio na barriga porque eu estou feliz por irmos para Turner Falls. Aí ela sai um pouco do texto e ela fala assim: você é o diabo. Agora, Amina e Sara estão em paz. Elas não precisam mais se preocupar com você as machucando. Você tem o sangue delas em suas mãos. Você merece muito mais do que o juiz deu a você. Você merece morrer agora, não esperando na prisão. Você não apenas abusou das nossas filhas, mas também fez uma lavagem cerebral em nosso filho. Nosso filho agora passará 10 anos na prisão por sua culpa. Esse olhar maldoso com o qual você está me encarando, eu não tenho mais medo. Você me fez uma pessoa forte, mas você tirou minha vida. Você levou minha família toda em um dia. Você pode manter esses olhos malignos em mim o quanto quiser, mas nunca mais me derrubará. E você jamais será capaz de ferir outra pessoa. E eu vou te dizer isso. Espero que alguém use as mãos em você e te machuque e faça tudo o que você já fez a todos, incluso as 9 balas que você colocou em Sara. 9 balas, e ela conseguiu ligar para o 911. Amina, 2 balas no coração. Qualquer pessoa que ama seus filhos não teria colocado sangue em suas mãos pelo assassinato dessas 2 lindas meninas. Você não apenas as machucou, não apenas machucou essas 2 garotas que você afirmava amar. Você não sabe o que é amor. Acredito que você não sabe nem o que é o ódio. Você não sabe nada. Você não sabe nada, apenas fazer vítimas. E Deus me ajude. Vou manter as fotos de Amina e Sara por aí. Essas garotas podem não estar aqui, vivas, mas estão sempre em meu coração, sempre em minha mente. Depois de fazer o que você fez, você causou não apenas raiva, ódio. Eu nunca poderia perdoar alguém como você. Eu sempre tive medo de você e você sabe disso. Você nunca me tratou como se eu fosse uma pessoa real, uma esposa. Eu era a pessoa que você descontava sua raiva. Você lembra de quando você colocou a faca na minha garganta? Eu lembro. Lembra de quando você apontou a arma para mim? Eu lembro. Lembra de quando você tirou os pneus do carro e entrou no pequeno trailer de viagem quando morávamos? Eu lembro. Gente, essa parte aqui ficou um pouco confusa porque foi com o Google Tradutor e eu também não entendi muito bem.
mas praticamente parece que ele atirou nos pneus da van em que eles moravam, algo do tipo. Aí ela continua: eu me lembro, mas quer saber? Não preciso mais me preocupar com isso. Eu não tenho que me preocupar com isso, mas há uma coisa que eu quero te dizer. Depois que você tirou minha vida, porque você sabe o quanto eu amava meus filhos, minha família era tudo. Meus filhos eram meu mundo, eram a minha vida. Eu faria qualquer coisa por eles e você sabe disso. Mesmo quando eu tive que proteger e colocar a mina na van quando você estava perseguindo na estrada. Você lembra disso? Bom, eu lembro. Agora eu vou te falar de alguns dos abusos, mas é você agora. Gente, em alguns momentos também, Patrícia fala com dificuldade, né? Então eu acredito que ela se atrapalhou ali. Eu só fui digitando tudo que eu ouvia e coloquei no Google Tradutor. Então algumas partes realmente ficaram confusas e mais com a minha tradução no Google Tradutor não ficou perfeito, mas dá pra vocês entenderem o contexto. Eu tenho um transtorno depressivo, anemia, eu tenho transtorno de estresse pós-traumático. Não consigo dormir sem tomar remédio, assim não vejo o seu rosto. Você pode manter esses olhos malignos brilhando em cima de mim, mas brilhe com eles longe, porque essa será a última vez que você me verá. Mas eu vou dizer isso, eu rezo diariamente para que você sofra o que a Mina passou, que você sofra o que a Sarah passou. E eu espero, eu realmente espero que para onde você olhar, você tenha sonhos ruins, que você tenha pesadelos. Espero que sua vida seja tão miserável que você deseje apenas se matar. Mas agora, você é covarde para se machucar, né? Mas você não foi covarde em colocar 9 balas em nossa filhinha Sarah e 2 balas na Amina, nossa filha mais velha. Nesse momento, você não é nada. Você é um prisioneiro. Você é um assassino e o diabo. E eu terminei. E assim ela concluiu a leitura da carta dela. Eu acho que a gente não pode julgar ninguém, né? Só ela sabe o que ela passou. E com certeza a Patrícia foi sim uma vítima desse relacionamento. Porém, quem pagou com a vida foi, né, a Amina e a Sarah. A Patrícia nunca foi considerada culpada de nada. Esse crime, gente, ele ficou internacionalmente conhecido e foi considerado também um crime de honra. Eu vou ler pra vocês aqui o que é um crime de honra. Morte de uma mulher por algum homem da família por transgredir normas de gênero tradicionais, promiscuidade, desobediência e às vezes até por sofrerem estupro. A vergonha que a família sente pelo comportamento da mulher faz com que eles matem essa mulher para limpar a honra da família. Isso geralmente acontece na sociedade tradicional do Oriente Médio, subcontinente indiano e no norte da África. E também em comunidades imigrantes mundo afora, incluindo a Europa e os Estados Unidos, que foi o que aconteceu com a Mina e Sarah. Geralmente o assassino tem suporte da família e comunidade, pois eles têm que fazer isso para restaurar a honra da família. Sem isso, muitas vezes eles não poderiam nem olhar para as pessoas da comunidade. Quando eles fazem isso, ninguém fala nada. Na verdade, o elogiam. Então, gente, esse foi o caso de hoje. A história da Mina e da Sarah mexeu muito comigo. A primeira vez que eu fiquei sabendo desse caso foi em 2019. E lá em 2019 eu comecei um roteiro, ó, aqui, ó. 27/2/2019, sobre esse crime. Porém, eu ainda não trazia casos criminais pro canal. Eu já queria trazer, né, há alguns anos, como vocês puderam ver, mas só agora eu tive essa iniciativa. Eu não sei explicar muito bem porquê, mas essa história mexeu muito comigo, gente. De vez em sempre eu me pego pensando nelas, eu me pego pensando nessa história. Todo crime, assim, pra mim é chocante, me leva a refletir quão longe, né, o meu semelhante pode chegar. Como às vezes a gente consegue revelar nosso pior lado em certas situações e algumas pessoas acabam chegando a esse extremo de tirar a vida do seu próximo, né, cometendo crimes absurdos. É uma história que ficou no meu coração, assim. Quando eu soube que o Yasser tinha sido capturado, eu pulei, gente, de alegria, eu gritei, eu fiquei muito feliz. Não tenho muito o que dizer, né, gente? É uma situação muito triste, uma história muito triste. Fazendo roteiro também, assistindo os vídeos, pra mim foi bem complicado, eu me senti mal. Toda vez que eu faço um roteiro, eu me sinto mal, né, pela vítima, pelas pessoas que amavam as vítimas. Como eu disse, eu quero trazer esse tipo de vídeo não só por entretenimento, mas para que possa também gerar ali uma reflexão na gente. Eu gosto de fazer as coisas com propósito. Então, o meu propósito fazendo esses vídeos também vai ser esse, né? Lógico que eu quero ser uma criadora de conteúdo, eu tô começando, né? E eu faz parte agora do meu trabalho, mas eu também quero que esse seja o propósito desses vídeos, sabe, gente? Que a gente possa refletir, ficar alerta a sinais, como a minha mãe sempre diz, esses casos são muito importantes pra gente, né? Ficar mais atenta. Gente, a gente não é treinada a reconhecer um psicopata, uma pessoa ruim, né? E muitas vezes essas pessoas vêm mascaradas de pessoas boas, de pessoas completamente normais. Mas saber dessas histórias ajuda a trazer mais consciência pra gente, né? De que existem sim pessoas boas, mas também existem pessoas
péssimas, pessoas realmente diabólicas. Eu tô muito feliz, assim, por pelo menos o Yasser tá na prisão depois de 12 anos livre. Ele tá onde ele merece estar, ele merece estar na cadeia. Eu não tenho objetivo nenhum de estar aqui criticando a Patrícia, nada. Eu só dei minha opinião em alguns momentos, tá? Me revolta muito ela ter levado as meninas de volta até o Yasser e tudo mais. Porém, é uma coisa que só cabe a Deus julgar, né? Mas eu trouxe aqui os fatos, o que ficou muito claro na minha percepção durante o documentário. Eu vou deixar o documentário aqui no box de informações, assim, vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês. É um documentário excelente, que contou o caso muito bem. Eu acho que é isso, gente. Eu tô aqui derretendo. Deixem um comentário de vocês, se inscrevam no canal, por favor, que me ajuda muito. Deixem um like se vocês gostaram, um comentário. Fico muito feliz com o feedback de vocês. E eu acho que é isso, já tá com 2 horas de gravação. Então, até o próximo vídeo. E um beijo. Tchau!